A paixão pela medicina veterinária pelos animais, aliada ao respeito, cuidado e atenção dedicada a cada um de seus pacientes, traduz o que é a 4Animals. Uma clínica especializada em diagnóstico veterinário que você conhecerá a partir de agora em um bate-papo com André Scafuro, que nos conta como surgiu a ideia e a trajetória do seu trabalho. Na época da faculdade, que eu já fazia veterinária, eu já trabalhava no setor de radiologia. E me formei, continuei lá, e aí surgiu um convite para eu trabalhar num laboratório que estava começando. E daí eu fui, trabalhei, depois de uns anos eu resolvi montar o meu próprio, para ter mais minha cara, mais o meu estilo de trabalho. E aí a gente montou a 4Animals, e estamos desde então. E há quanto tempo você está aqui? A gente abriu em 2012, em agosto de 2012. Quais são os exames que você faz aqui no laboratório? Então, todos os de sangue, né, que é função renal, hepática, hemograma, hormonais, exame de fezes, de urina, e a parte de imagem que a gente chama, que é o raio-x, o ultrassom, o ecodoppler, eletrocardiograma. Uma dúvida, normalmente os laboratórios eles fazem os exames e às vezes mandam para algum lugar para sair o resultado e aí traz de volta. Aqui funciona do mesmo jeito? Isso, o veterinário ele atende o animal na clínica dele, solicita os exames, alguns ele já coleta na clínica, liga aqui, a gente vai buscar e faz todo o processamento e o resultado do exame vai direto para o veterinário. Agora me fala, você falou raio-x. Você faz o procedimento de raio-x todo aqui no laboratório, certo? Isso. E aí, o raio-x ele tem alguma limitação? Como funciona? Porque nos seres humanos, a gente sabe que você não pode tomar raio-x o tempo todo, tem risco e tal. Para os animais é a mesma coisa? Como que é o raio-x? Sim, no ser humano, o que a gente... os médicos pedem para você não ficar tomando radiação, mesmo no dentista, e se proteger, porque assim, a gente nunca sabe o dia de amanhã, se você vai sofrer um acidente ou se vai ter alguma doença, que você vai ter que se expor mais vezes à radiação. Então, quanto menos tempo você tomar radiação na sua vida, melhor. Mas não que assim, você vai entrar no raio-x e vai ter um problema, ou o animal vai entrar no raio-x e vai ter um problema. Não, é mais para evitar uma quimioterapia, uma radioterapia que você pode ter que fazer no futuro. Então é importante as pessoas estarem sempre antenadas para fazer uma prevenção, em alguns casos. Isso, até assim, quando a gente vai fazer um exame odontológico, a gente pede sempre para colocar um avental de chumbo, um protetor de tireoide, que para te proteger da radiação, por menor que ela seja, o tempo de exposição. Como a gente faz aqui, a gente, para segurar o animal, se paramenta o proprietário, quando ele tem que entrar junto. O proprietário entra junto? Às vezes, a gente evita até para ele não ficar tomando a radiação. Geralmente eu tenho auxiliar que me ajuda. E para tentar expor o menos possível. Mas os animais ficam mais calmos quando o proprietário entra ou não? Nem sempre. Nem sempre, né? Eles ficam bem agitados. Não, eles se comportam melhor sem o proprietário. Incrivelmente, né? Incrivelmente. Até porque assim, como a gente já sabe a posição, a gente faz o exame muito mais rápido às vezes, porque o proprietário ele tenta ajudar e acaba agitando o animal acaba se batendo, coisa que se a gente que já sabe a posição, não acontece, né? E Andréa, me conta assim, é importante a gente falar de prevenção, né? Então, gente, é importante saber o seguinte, prevenção, né? A gente faz exames nós mesmos para prevenir, às vezes, doenças e coisas e tal. Para o animal é a mesma coisa. A gente tem que se preocupar em fazer um exame preventivo, para não deixar chegar numa situação onde já não tem muito o que fazer com o animal. E você pode contar pra gente, né, André, como que seria esse trabalho de prevenção. É importante passar para quem está assistindo Animal Channel como que é feito esse trabalho de prevenção. Certo. O ideal seria assim, pelo menos uma vez por ano, você passar o seu animal no médico veterinário, ele vai examinar e pedir algum check-up, principalmente os animais com mais de 4, 5 anos, dependendo até do porte desse animal. Ele pode ser mais velho quando ele é maior, de um porte grande, ou um pouco mais jovem, quando é um shih tzu, por exemplo. Só que ele já começa num processo de senilidade depois dos 5 anos. Então,
Algumas raças, por exemplo, têm predisposição a ter problema renal, outros de otite, outros do coração. E o veterinário, ele sabe qual que é a predisposição para cada raça e pode pedir um check-up. Então é importante as pessoas ficarem ligadas Muito nisso, importante. né? E sempre questionar o veterinário. Exato, até para ele tentar, às vezes, descobrir uma doença que está muito no início, que o animal ele é muito forte, ele demora muito tempo para demonstrar que tem alguma coisa errada com ele. Quando ele demonstra, às vezes a doença já está bem avançada. A Andrea fala sobre os serviços e diferentes procedimentos realizados na clínica. Raio-X a gente vai fazer em casos de fratura, de animal que pode ter comido algum corpo estranho, que a gente fala, né? Que nem aqui na região, Golden adora comer pedra, né? Golden e pedra são sinônimos, acho que eles acham que é chiclete. Os pequenininhos pegam um anel, pegam de então, tudo. eu volto sempre a dizer, gente, atenção, hein? Cuidado com os objetos que vocês têm em casa. São terríveis. Gato, a gente tem que tomar muito cuidado com objetos lineares, porque eles adoram brincar com linha e isso pode levar eles à morte. E aí, se eles engolem, né? Isso, vai pro intestino, pode cortar todo o intestino, é super complicado. Tá. E aí, então, tem a questão do raio-x, que são esses problemas? Isso, problema de coração, a gente consegue ver o tamanho do coração, problemas pulmonares, um problema de uma tosse, se aquela tosse tem algum início por problema pulmonar, às vezes por um problema cardíaco. Então, o raio-x é meio uma triagem. Problema de coluna, que tem muito, né? Então, assim, tudo que é ósseo e pulmonar, a gente direciona para o raio-x. Quando é um problema mais abdominal, por exemplo, também um corpo estranho, ou uma infecção uterina, ou procura de metástase, porque o animal já tem, por exemplo, um tumor de mama ou outro tumor. Então, ele vem fazer um check-up para ver se ele pode tirar o tumor. Então, geralmente, ele vai para o ultrassom. O raio-x para ver o pulmão e o ultrassom para ver todos os órgãos, fígado, baço, rins, útero. Eu notei no ultrassom que a médica veterinária usou 2 equipamentos diferentes. Isso, 2 probes. Por que ela mudou? Um funciona para aqueles e qual a diferença deles? Isso, a diferença é a frequência. Um é de alta frequência e um é de baixa frequência. Ele consegue, num animal maior, ver um abdômen mais profundo. Então, se eu usar um transdutor que não tem uma profundidade tão grande, ela não vai conseguir ver todos os órgãos. E o outro transdutor, que a gente chama que é o linear, ele consegue aproximar os órgãos. Então, ela faz primeiro o ultrassom com o transdutor que tem uma frequência que consegue ver todos os órgãos, e depois, para ver o detalhe de cada órgão, ela usa esse linear, por isso que ela troca. Ela faz primeiro com um e repassa os órgãos com o outro, para ver se tem algum nódulo, alguma alteração de parênquima, para auxiliar no diagnóstico. Entendi. Daí também tem o exame de sangue. Isso. Né? No caso do exame de sangue, serve a mesma coisa que para os humanos. Igual da gente. Diagnosticar se tem... O hemograma, que faz um geralzão assim do animal, se tem anemia, se tem infecção, se as plaquetas estão baixas. E aí tem específico para cada órgão, função hepática, função renal, que vai dosando as enzimas que esses órgãos trabalham. A Andrea aborda uma questão bem interessante. Ela conta que muitas vezes os problemas e sintomas nos animais são hormonais, assim como acontece com os humanos. Até puxando um pouco do outubro rosa lá, que a gente tem no ser humano e tem nas fêmeas, o problema geralmente é hormonal. Tá? Esse tumor de mama, tumores de útero, infecções uterinas, muitas vezes tem essa origem hormonal. E temos alguns outros problemas hormonais também, como hiperadrenocorticismo, que é muito comum. O cachorro às vezes está barrigudo, você acha que ele está muito gordo e na verdade é só um problema hormonal, porque o fígado aumenta também e uma coisa vai levando a outra. E aí nós mencionamos a questão do outubro rosa, por isso que estou de rosa, mas vocês trabalham com campanha para outubro rosa e o novembro azul, que é para o macho, né? Então a fêmea e o macho. Isso, no outubro rosa a gente faz pacotes que englobam raio-x, ultrassom, exames de sangue e um eletrocardiograma, porque se for necessário operar para tirar algum tumor ou até mesmo castrar, que ajuda a evitar esses problemas todos. Outra dúvida, a castração ela é importante
para Sim. isso, né? Quanto mais cedo você castra o animal, menos chance ele tem de desenvolver algum tipo de tumor. Eu tô achando que eu vou castrar meu baixinho já mesmo. E o Novembro Azul, para os meninos, Pros meninos. evitam os problemas de próstata, né? Tanto a hiperplasia, né, que é o aumento dela, quanto até tumores na próstata mesmo. Então, André, assim, para fechar, eu vi alguns animais aqui passando por alguns exames. Eu vi uma cachorrinha judiação que ela tá com uma hérnia enorme, né? Que vocês suspeitavam que era uma coisa e na realidade é outra. Como que vocês trabalham junto às protetoras que inclusive estão aqui conosco hoje? Então, nós temos algumas ONGs já cadastradas aqui no laboratório e a gente faz um preço super de custo para elas, né? Para tentar ajudar. Infelizmente, a gente não consegue fazer 100% tudo de graça, porque eu tenho algum custo de kits, né? Não tem como, né? O equipamento tem o custo do aluguel do equipamento, provavelmente, tem, né? O material que é o material usado, que né? usa. Então, assim, o preço é bem enxuto mesmo. A gente tem uma parceria, né? E ajudando 5 ONGs aqui da região, que é o Albrigo, a Saus, Por Amor aos Animais, Rancho dos Gnomos e a Hope. Então fica difícil da gente abraçar mais causas, embora a gente queira, mas às vezes não consegue, né? Mas já está abrangendo a região, na realidade, né? Exatamente. Já está ajudando toda a região. Eles têm bastante cachorro. Andréa, muito obrigada por nos receber aqui, por contar um pouquinho como funciona os bastidores, inclusive de um laboratório, né, para os animais. E o Animal Channel fica por aqui. Espero vocês no próximo programa. Até lá!